Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Seu Bem-Sucedido, o nosso encontro semanal onde a gente sempre traz um convidado que vem mostrar para você que ser bem-sucedido em todas as áreas da vida é possível, entendeu? Muita gente fala assim, Júnior, ser bem-sucedido é aquele que só tem dinheiro? Claro que não. Ser bem-sucedido é aquele, claro, dinheiro faz parte, mas ser bem-sucedido é aquele que encontra o equilíbrio e é feliz em todas as áreas da sua vida. E hoje eu estou com um convidado muito bacana. Você gosta do mercado imobiliário? O que você acha do mercado imobiliário? A gente sempre fala aqui na TV, aqui na nossa programação sobre o mercado imobiliário, mas hoje a gente trouxe aqui um expert para falar não só do mercado imobiliário, mas também contar um pouquinho da sua trajetória e de onde veio tanto esse sucesso nesse mercado aí que é tão competitivo e tão bacana. Hoje estou trazendo aqui nada mais e nada menos do que Roberto Nascimento. Meu amigo, que bom trazer você aqui. Obrigado, Júnior. Obrigado pelo convite. Espero que a conversa seja excelente. Aí eu aprenda também um pouco com vocês. Não, a gente está junto aqui e olha, Roberto Nascimento, ele sempre gostou do mercado imobiliário? Ele foi conduzido? Teve alguém que influenciou? Porque hoje todo esse sucesso que você alcançou, às vezes as pessoas acham que você já nasceu pronto já, Sim. né? E às vezes não sabe dos desafios que tem no caminho, né? Bom, eu entrei por acaso no mercado imobiliário, apesar que o meu pai, ele atendia o mercado imobiliário. Acho que vale a pena contar um pouquinho, né? Claro. Meu pai, ele veio para São Paulo, ele era da Bahia, veio para cá muito tempo atrás, na época fazer exército em São Paulo, e começou uma distribuidora de ferro aqui do lado, na Rua Tabapuã. Legal. E aí ele fornecia também muito aço para várias construtoras e incorporadoras aí do país. Cheguei a trabalhar com ele, mas eu resolvi, como meus irmãos mais velhos trabalhavam com ele, eu não queria depender dele, eu não queria seguir a trilha dos meus irmãos. Você é o mais novo, Sou mais caçula? novo. Sou temporão, aliás. Sou 10 anos mais novo que o meu irmão do meio. E aí eu acabei entrando numa empresa de auditoria que tem um plano de trainee que chama Pricewaterhouse, hoje é PricewaterhouseCoopers. Então eu comecei a minha carreira oficial, né, porque eu acho que trabalhar com o pai não conta, e comecei a trabalhar com ele, a trabalhar na Price já acho que foi em 92, 93, eu tinha 18, 19 anos. E aí, de 92 até 2000, eu comecei a trabalhar com tecnologia. E quando eu estava fazendo um MBA aqui em São Paulo, me convidaram para fazer parte, na época eu não falava startup, de uma startup, um time inicial que a gente fundou uma empresa que chamava Planeta Imóvel, que virou, depois eu fiz a transformação para Zap Imóveis. Zap Imóveis, conhecidíssimo. Então, eu sou cofundador do Zap Imóveis. Que bacana. Mas antes de chegar aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você falou, né, que você é 10 anos, seu irmão Sim, mais próximo. Mais próximo. Cara, é muito desafiador, porque às vezes você está muito empreendedor, empresário aqui, que às vezes é o caçula, porque quando você tem uma diferença muito grande assim, né, às vezes os irmãos mais velhos são aqueles que, eu sei tudo, não sei se é o seu caso, eu sei tudo, e tem aquele desafio, e às vezes isso pode até não oprimir, mas dar uma segurada. Pelo que eu vi, não, isso aí te desafiou muito mais e dizer, deixa eu correr atrás do meu negócio. Eu assim, hoje olhando para trás, né, eu vejo que meus irmãos tinham um perfil muito diferente assim, do meu. Você identificou isso? E assim, hoje, né, que eu sou pai e tudo, eu olho para trás, eu vejo que eu sou mais parecido com meu pai, assim, eu tinha mais, talvez aí, uma sintonia com ele diferente. E foi engraçado, porque quando eu quis sair, o meu pai não quis que eu saísse, apesar de sempre ter, assim, eu sempre trabalhava nas férias, na época de office boy, assim, sempre, eu vou falar assim, a parte de tecnologia que eu curto, na época tinha Telex, né, então eu gostava de mexer com Telex, aí eu montei a rede na empresa dele, na época era a Rede Novel, então eu sempre tive esse lado de tecnologia. E eu, particularmente, eu acho que, por ser temporão, os meus pais já tinham largado para Deus, assim, sabe? Então, eu acho que desde sempre eu fui muito, assim, independente e algumas coisas me ajudaram, né? Que, assim, eu nunca tive... Eu lembro que quando eu entrei na Price, então um caso engraçado, é super difícil entrar lá, né? E aí, a prova de oratória tinha que falar sobre um tema. E na época eu fazia triatlon. E ninguém sabia. Hoje você fala triatlon, as pessoas nem sabem. Hoje sabem um pouquinho mais o que é um triatlon, mas em 92, 93 ninguém sabia. O esporte estava começando no Brasil.
E eu lembro que na entrevista, assim, tinha outros candidatos e todos os candidatos iam falar de uma coisa mais nobre, assim, preço do minério de ferro, tigres asiáticos, assim, umas coisas que os caras estudaram muito. Eu falei, eu li o que era para fazer, eu falei, eu vou falar sobre alguma coisa que eu sei, né? Então, eu fazia triatlon, vou falar sobre triatlon. E isso eu acho que me ajudou a entrar na Price, tanto é que eu fui o técnico da seleção da Price naquela corrida do Pão de Açúcar de empresa, né? Corrida de revezamento, que o Pão de Açúcar era nosso cliente. Aí no primeiro ano me chamaram para eu ser o técnico, aí eu fiquei lá 3, 4 anos, aí isso de certa forma me ajudou lá. Então eu nunca tive problema de falar com pessoas mais velhas. Então eu lembro, porque eu tô contando isso, eu nunca tive problema de falar com o sócio da Price, com o diretor, porque eu sempre tive que falar com gente mais velha, né? E foi uma estratégia, porque você foi falar lá de algo que você conhecia bastante e isso trouxe para você uma abertura de porta muito maior do que você imaginava. Sim, exato. Então eu entrava no elevador e o sócio falava assim, esse aí é o Nascimento, que foi o triatlo, o técnico da Price, não sei o quê. Então foi uma coisa muito legal, assim, de ter essa... querendo ou não, o meu processo seletivo me ajudou até conseguir algumas promoções antecipadas lá, que eu fiquei conhecido, né, da turma que entrou lá, que entram acho que 30 candidatos por ano. E enfim, eu acho que essa questão de ser o temporão, eu fui criado meio assim, hoje eu tenho 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos, né? Então hoje eu penso assim, eu com 15, 16 anos eu viajava sozinho, assim, outra coisa, assim, sem celular na época, né? Então eu sempre me virei, viajar para fora, com 17 anos eu fiquei um mês na Europa. Então hoje, né, você tem filho, você fala, poxa, não sei se eu vou mandar meu filho com 15 anos para a Argentina sozinho, assim, só com ele é um amigo. Então eu acho que me deu muita autonomia, assim, muita responsabilidade, né? Sim. Falando em triatlo, quero mandar um abraço, mas um abraço muito caloroso pro meu grande amigo Marco Laporta. Ele é o presidente do Comitê Olímpico hoje, né? E ele começou toda essa carreira no esporte também lá no Exército através do triatlon, né? Então eu quero te mandar um abraço, Marcos. Estou esperando você aqui para a gente voltar a bater o papo aqui. Mas a gente fala do esporte, né? O quanto ele abre porta, o quanto é importante, porque hoje, assim, sem a gente avançar, você como CEO, a sua vida é uma vida correria, 5 filhos. 5 filhos, é uma maratona em casa também, né? Mas o quanto o esporte ele é importante também, né? Para alguém que tem um cargo executivo grande, até para oxigenar a cabeça, enfim. Eu sempre fui muito competitivo, né? Eu não falo que eu fui competitivo, eu fui muito competitivo. Eu sempre joguei futebol, sempre tive um lado assim mais competitivo. Eu acho que o esporte foi a melhor escola que eu tive. Não só pela questão do bem-estar, né, do hábito que você desenvolve, né, eu treino todos os dias até hoje, mas pela questão da disciplina e da adaptação, da resiliência, né? Então você tem que planejar, você tem que executar um plano. Você eventualmente numa prova de longa distância você tem que se adaptar com as coisas que eventualmente dão errado ou na prova ou durante o processo de preparação para a prova, então, e você ter muito focado no objetivo, né? E uma coisa que eu acredito muito é no desejo, né? Em você querer muito, né? Então, eu acho que quanto maior a distância da prova, todo mundo treina bem. E aí o que vale é a cabeça. Eu acho que é um lado de força mental de você querer executar. Então, eu acho que isso é algo que eu acho que principalmente eu acho que nos dias de hoje, aí falando um pouco da geração, né? Eu posso falar com tranquilidade que eu brinco com minhas filhas mais velhas de 20, 22 anos, que eu falo que a geração é geração Netflix, né? Que pula comercial, que quer tudo para ontem, que quer tudo com facilidade. Exatamente. E aí eu acho que não existe a recompensa sem o sacrifício, né? Então acho que você que tem um lado religioso, né? Então essa questão que hoje as pessoas querem a recompensa sem ter o sacrifício. Então eu acho que o esporte... Você acha que isso tem muito a ver? Assim,
Eu estava com uma psicóloga aqui semana passada, ela lançou um livro muito bacana, e ela também é campeã olímpica também de vôlei, e a gente estava falando sobre isso, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração que muitas vezes passou... Eu usei muito quichute, não sei se você usou claro, quichute. amarrado embaixo. Amarrado, a gente amarrava, aí os pais sempre compravam um número maior, então quando chutava a bola saía e tal. E a gente passou muita dificuldade. Você acha que tem muito a ver, por exemplo, de muitos pais assim, eu não quero que meu filho passe as dificuldades que eu passei. Mas às vezes essas dificuldades não nos traumatizaram, fez a gente crescer, né? Você acha que a nossa geração, por exemplo, pode estar distorcendo isso e fazendo nossos filhos não passarem por situações que o façam crescer? Eu vejo muito isso, né? Né, com 5 filhos, né, até eu vejo muita diferença, assim, as minhas filhas mais velhas pegaram a época do DVD e elas tiveram até celular, WhatsApp com 10 anos, 8 acho que anos, mas na época não tinha mídia social como tem hoje, então a minha filha de 10 hoje, ela questiona por que a Manu e a Carol tinham e ela não tem. Sim. Eu falo, porque são outros tempos, né? Mas na média, assim, dos outros pais que eu vejo, eles querem poupar o filho de muitas coisas, né? E eu acho que esse é um desafio grande aí para qualquer pai no dia de hoje. Até tem o filme, né, o Adolescence, né, Adolescência, Sim. que trata muito essa questão de achar que o filho está em casa e está tudo bem, né? Porque na nossa época, né, vivia na rua, né? Eu chegava da escola, eu vivia na rua, eu voltava quando começava a escurecer e tinha uma certa preocupação com o mundo exterior, né? Então a gente tem essa questão quando o filho está na rua, mas hoje eu acho que o desafio está em outros lugares aí. Mas com certeza, eu acho que a gente acabou machucando muito mais o joelho do que os nossos filhos, né? E é isso, ó, e essa série é muito bacana, eu indico vocês assistirem. Assista você que é pai, você que é filho, ela tem muito a nos ensinar. Eu fiz também recentemente uma análise dessa série, pegando os 4 capítulos, tá bem bacana, tá no YouTube. Depois você pode ir lá no meu canal e assistir, tá bom? E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, estamos recebendo aqui Roberto Nascimento. Hoje eu vou contar um pouquinho da sua trajetória e falar um pouco desse caminho tão bacana que ele fez no mercado imobiliário. E aí você criou um dos fundadores do Zap Móveis, né? Isso. Cara, e como é que foi? Porque naquela época, quando nasceu, a internet, vender imóveis, né, divulgar imóveis pela internet, como é que foi essa inspiração e desafio? Então, a ideia foi de um outro Roberto, que ele tinha morado nos Estados Unidos, tinha feito MBA, e aí ele estava querendo reunir algumas pessoas para montar o Planeta Imóvel, que antes do nome Zap, né? E aí eu lembro que eu tinha, né, trabalhei em empresas multinacionais e na época não se falava startup. Hoje todo mundo quer trabalhar em startup, né? Mas na época falava que as empresas chamavam .com, né? Então na época lá da Star Media, tudo. E eu não sei se você lembra, nessa época de 99 para 2000, a gente tinha acesso da IWAP, né? Era acesso discado, para quem não conhece, né? Acho que a maior parte das pessoas não conhecem o que é o acesso discado, mas você não tinha uma conexão. E as imobiliárias não tinham sistema. Então, antigamente, as pessoas buscavam imóvel nos classificados jornais. Então, a gente se espelhou no modelo americano, que estava tendo muito sucesso lá. A gente fez o projeto, colocamos o projeto no ar em tempo recorde, assim, mais ou menos uns 3, 4 meses, até entrou no dia 1º de abril de 2000. E na época a gente conseguiu colocar 100 mil anúncios de imobiliária. Mas como na época? 100 mil anúncios? Mas caramba. como? Só para você ter ideia como era difícil naquela época. A gente chegava na imobiliária, falava assim, ó, a gente quer colocar os imóveis que você coloca no jornal, vai ser gratuito nesse primeiro ano. E aí eles davam ficha, por isso que muita gente chama de ficheiro, né? Então a gente digitava a ficha num Excel. Não tinha foto digital na época. Na época, as câmeras digitais que tinham eram câmeras que você colocava até um disquete. Eu lembro que tinha uma câmera da Casio.
E foi muito difícil no começo, né? Porque chegava a imobiliária falava assim, não, mas espera aí, eu vou ter que abrir uma conta de e-mail, mas eu vou gastar mais no Dial Up agora. Não, eu quero que seja que nem jornal, né? E o que acabou acontecendo no primeiro semestre, a gente acabou vendendo uma participação grande da empresa para o Estadão e para o Globo. E na época tinham vários portais, propostas iguais a gente. Quando a gente lançou, se não me engano, tinham 45 portais aí que a gente falava portal imobiliário, né? Que tinha junto conosco. E aí estourou a bolha da internet, né? A bolha estourou mais ou menos aí nessa época de maio, junho. A gente conseguiu pegar um recurso aí na época dos jornais, que compraram a gente como forma de proteger os jornais. E o primeiro ano e meio foi bem difícil, né? Na época eu era diretor de tecnologia, aí eu acabei pegando marketing, produto, comercial, e aí eu acabei ficando como CEO na empresa. A empresa começou a dar dinheiro, aí os jornais quiseram ter uma maior sinergia com outros verticais dele. O pessoal do Globo não gostava muito do nome Planeta Imóvel. Eles queriam colocar nome de classificados, né? E aí o Estadão colocou um nome, eu colocou outro e eu coloquei Zap. Eu comprei, até muita gente não sabe, eu comprei o domínio Zap de uma pessoa, até um site financeiro chamado DVFN, eu acho que tem até hoje. Comprei do dono, sem falar que era Estadão e Globo, né? Comprei na física por R$7.000 para colocar numa pesquisa de mercado. Obviamente o Zap ganhou do que tinha os outros nomes, tipo classitudo.com.br, nomes horríveis. E aí a gente transformou em Zap. Aí a história do Zap foi essa daí. E aí eu fiquei até 2007, né? Fiquei de 2002 a 2007 como CEO. Em 2007 eu saí e aí fui para a Lopes quando eu estava abrindo capital. Ela estava se profissionalizando. E como é que foi esse desafio de chegar depois? Existiu muita cobrança? Porque você veio de um resultado fantástico, né? Uhum. Todo mundo conheceu, né? Isso. Porque, vamos dizer assim, lá no princípio já todo mundo conhece. Como foi esse desafio para você de começar, de para essa nova empreitada? Existia muita cobrança? Sim, o desafio foi outro, né? Mas assim, falando do Zap, né? Todo mundo hoje fala, nossa, o Zap, né? Não sei o quê, né? Então todo empreendedor que dá certo, até eu brinco assim, né? Eu falo que a diferença de resiliente com o teimoso é que o resiliente é o que deu certo, né? O teimoso é o que não deu, o que deu errado. Mas na verdade você precisa ter uma teimosia. Por isso que até falando um pouco do esporte, que você precisa acreditar, né? Você precisa acreditar que tem um produto bom, você precisa acreditar que você vai conseguir sair do outro lado, você precisa acreditar na sua equipe. Enfim, então eu acho que o pessoal vê as pingas, mas não vê os tombos que você toma, né? Quando eu fui para a Lopes, ela tinha acabado de abrir o capital na época na Bolsa, né? E ela queria passar por um processo de profissionalização. E aí, obviamente, eles queriam melhorar a parte de tecnologia e que a internet, na época que já tinha se provado que era melhor do que os jornais, né? Que assim, em 2000 tinha que provar que o portal imobiliário, classificados da internet, era melhor, era mais eficaz do que o jornal. Porque até então o jornal era o melhor. Então a gente virou essa página, né? E aí quando eu fui para a Lopes, o desafio era como fazer com que a internet e a tecnologia ajude a Lopes, agora como uma empresa listada, ela devesse crescer. Ela deveria crescer. E aí o desafio, para mim, o desafio, vou falar assim, de tecnologia foi diferente, mas para mim eu vi que era uma oportunidade que no Zap eu gerava o lead para as imobiliárias venderem. E sempre tinha aquela discussão se o lead era bom, o que vendia, não, né? E aí eu tive a oportunidade do começo ao fim. E nessa época a Lopes chegou a ser a segunda maior audiência na categoria imóveis, né? Até pelo próprio Google. Então a gente chegou lá, a gente conseguiu fazer uma transformação digital na Lopes.
trouxemos tecnologia, porque na época, né, tinha pouca tecnologia assim no dia a dia, né? Na verdade era muito dependente das mídias tradicionais, né? Do homem-placa, do folhetinho no farol, dos plantões, né? E na época poucas empresas do mercado imobiliário anunciavam online, né? Lembrando que essa época que eu estou falando, 2007, o Google, né, estava começando, né? A Meta, né, o Facebook nem existia. Eu lembro até que assim a gente vai ser transmitido aqui pelo YouTube, né? Mas assim, na época a gente lançou Lopes TV, que era no YouTube, né? Então a gente começou a colocar os empreendimentos no YouTube e muita gente questionava, falou, pô, mas quem vê vídeo na internet, né? Ou seja, você se tornou, quando você fala do mercado imobiliário, você é pioneiro de trazer o mercado imobiliário para a internet, então, podemos assim dizer, né? Eu fui a pessoa que quebrou muita pedra. Você vê? E olha só, pessoal, né? Você vê, olha o quanto ele disse o seguinte, ó, a gente tinha que provar que o jornal era melhor, depois tem que provar isso aqui, e isso faz parte do processo. Você imagina se ele tivesse desistido? Ele não estaria sentado aqui com um dos pioneiros do mercado imobiliário na internet. Vocês têm noção do que é isso? Ele é um dos pioneiros. Então, assim, enfrentar a dificuldade, enfrentar, né, as cobranças e, principalmente, você tem que provar, né? As pessoas não dão espaço para as coisas acontecerem. Elas ficam, às vezes, te testando. Né? Coisa do capeta, às vezes parece. Né? Você tem que dar certo. E você não desistiu. E chegou... É que eu sempre tive uma... o meu pai falou do eu ser temporão, né? Eu lembro que e até em auditoria, né? Eu acho que eu me dei bem lá, porque eu sempre perguntei o porquê. Eu sempre quis entender o porquê das coisas. Eu sempre fui curioso, eu sempre tive e até uma das coisas que eu falo que a melhor maneira de aprender é você ser curioso, né? Sim. Então, eu tinha muito essa questão vou falar assim, quando eu via alguma coisa, eu falava, mas por que esse negócio é assim? Então, eu lembro que meu pai falava, pô, para de perguntar por quê, eu quero saber o porquê de tudo, assim. Então, até eu acho que é uma característica minha, de querer, né, hoje a gente fala em inovar, né, de querer mudar, pô, por que faz dessa maneira e não faz dessa? E eu acho que o mercado imobiliário, talvez em especial, é muito difícil mudar. Assim, as pessoas, eu acho que em todas as indústrias, assim, todos os setores têm isso, mas eu acho que o mercado imobiliário em especial, né, tem essa questão. Então, eu lembro que quando a gente começou com tecnologia, bom, não estou falando nem de telefone e tudo, os corretores não sabiam mexer no mouse, não sabiam mexer no computador. Sim. Hoje, a geração que eu vejo hoje no mercado imobiliário já rodou, né? Mas até engraçado, né? Eu estava no Rio de Janeiro semana passada e na sexta-feira eu estava numa imobiliária lá e aí até vou falar, é a Lopsil, né? Uhum. E aí hoje a empresa que eu tô, ela faz a parte da transação imobiliária e a gente faz o pagamento. Então quem quiser pagar com uma comissão, ela paga um boleto, a gente faz a distribuição, mas eu cuido do processo, da digitalização e do processo da venda. E aí foi engraçado que tinha uma coisa... splitado já. Exato. Tipo o Mercado Pago, né? Mas o que acontece? Hoje a gente tem 9.000 contas de corretores, só que o corretor tem que abrir a conta. E na abertura de conta, quando você abre no Nubank, em qualquer banco hoje em dia, você não vai lá no ficha cadastral, né? Você tem um negócio que chama QIC, né? Know Your Customer, que você tira foto com, né, o RG, aquele processinho. E tinha uma corretora que eu acho que ela devia estar próxima a 70 anos, assim, né? E ela tinha que fazer o QIC e ela não conseguia fazer a autenticação, né? Porque você tem que provar que é um ser humano, né? Sim. Então é um pouco difícil. Tem que segurar um documento e tirar foto, né? E aí ela não sabia mexer no celular, tudo, né? E aí a comissão dela estava presa. E ela estava puta da vida, né? Aí eu tava com a minha turma lá, eu falei, chama a Denise aí, não sei o quê. E dá pra perceber, assim, que ela realmente não conseguia mexer no celular, né? Sim. Então é muito louco que ainda tem essas barreiras, né? Para algumas pessoas, né? Eu tenho visto, eu sigo alguns corretores e tal, e aí eu vejo, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, eu sigo alguns de lá, que eles mostram as casas, eu me interesso muito pelo mercado imobiliário. E você percebe que muitos corretores, por exemplo, entenderam isso e foram para a internet, e aí faz os vídeos, aquela coisa um pouco mais interativa e tal. E tenho visto também que os corretores no Brasil também já
alguns já entenderam o que tem que fazer. Por exemplo, antigamente era um lançamento, né? Aí você viu o cara lá entregando o folhetinho. Ó, se você quiser, vamos lá conhecer, tal, não sei o quê. Na padaria. Na padaria. Quero mandar um abraço aí pro Ricardo, né, dono da padaria Lareira, um grande amigo meu, né, uma das grandes padarias aqui de São Paulo, né? E até hoje o pessoal entrega e tal. E funciona. E funciona. Funciona. E aí você percebe que as pessoas elas estão entendendo que a internet, a pessoa sabendo mexer na internet, isso traz muito resultado. Você acha que aqueles que não se atualizarem vão ficar para trás? Você acha que, como outras profissões também, se a pessoa não aprender a se movimentar dessa forma, ela pode perder esse espaço? Mas não vai responder agora não, sabe por quê? Porque eu tenho que ir para o intervalo. Eu sei que você está curioso para ele responder, mas no próximo intervalo, vamos para o intervalo agora e daqui a pouquinho ele vai responder e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, hoje aqui com Roberto Nascimento. E estamos falando sobre tecnologia agora. Meu amigo, e aí? Quem não for lá para a tecnologia, você acha que vai perder mercado? Eu acredito que sim. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que a grande mudança que acontece hoje, né, até eu vejo, né, o meu comportamento, até principalmente dos meus filhos, é que hoje as pessoas confiam na reputação, né? Então, vou dar um exemplo, né? Você usa o Airbnb, você sai do Airbnb, você avalia o motorista, certo? Certo. Você utiliza o Booking para... Então, você fica num hotel, você avalia. Sim. Airbnb, a mesma coisa. Então, o movimento que eu vejo é o seguinte, por que isso que você falou, né? Os corretores, eles se apresentam, né? Tem lá no Insta, não sei o quê. Porque até então, como é que era? Você pegava um anúncio impresso ou um anúncio de TV, a reputação era da empresa. Eu diria assim, era do sobrenome, né? É o Roberto que trabalha na Lopes, Roberto da Lopes, né? E hoje isso está mudando. Então, as imobiliárias vão continuar a existir? Vão continuar a existir, óbvio, como existe nos Estados Unidos. Mas o corretor vai ter um protagonismo maior. Porque se você entrar pelo site da Lopes ou qualquer imobiliária, né, você vai cair no que a gente chama de roleta. Que nem quando você vai numa loja, é o próximo da vez. Só que as pessoas hoje querem escolher com quem quer ser atendido. Exatamente. Então, essa questão da exposição dessas pessoas na internet acabam atraindo, né, querendo ou não, né, com os algoritmos que tem, né, dos Instagram da vida, do Meta, tudo, você vê um corretor lá que você vê que 2 amigos seguem ele, 3 amigos seguem ele. E aí você vê quantos seguidores o cara tem. Aí você vê depoimento de pessoas que compraram. Então, você fala, pô, eu quero comprar imóvel com esse cara, ou eu tenho um imóvel para vender, eu vou falar com o Júnior. Pô, parece que o Júnior é um cara bom. O jogo mudou, né, cara? Você tá falando, olha que interessante que você tá falando, né? Porque assim, hoje tem muitas profissões, por exemplo, principalmente no mundo executivo, é muito comum vir um headhunter, às vezes o Chile fala, tem uma empresa interessada em você, tal, não sei o que, te levar, que te cobra proposta, ou isso, aquilo, tal, né? Mas eu tenho visto também que hoje muitas empresas ligam para o corretor, pô, cara, vem trabalhar aqui, vem vender. Isso. Você não quer divulgar o meu imóvel, né? Exato. Então, assim, comprando o passo, ou seja, o protagonismo, quem você falou, o protagonismo do corretor, isso. Chegou a hora do protagonismo, mas ele tem que saber aproveitar essa onda. E assim, diferente de você comprar mídia, né? Se você faz um conteúdo bem interessante, você consegue organicamente ter uma exposição na internet, né? Sim. Então, alguns corretores têm conseguido muito isso. E isso acaba sendo uma originação, né, de lead, de clientes, apartado do que ele teria somente trabalhando numa imobiliária. Então, é aquela coisa, né? Na verdade, você é corretor, você vê o cara do lado hoje vendendo mais, fala, o que você está fazendo? Eu estou com o meu Insta, eu faço isso aqui. Então, eles acabam se adaptando. E para essa geração aí, os millennials, né? Eles já nascem com isso nativo, né? Então, não é uma barreira você saber como funciona a mídia social. Diferente
né, pessoas que nasceram aí na década de 70, 80, que eles viveram boa parte da vida aí sem a internet, né, que é o meu caso, e aí tiveram que se adaptar, né, tem que aprender algo que para hoje uma criança acaba sendo nativo, né? Roberto, a gente vê que muitas vezes o mercado imobiliário ele era um pouco regional para quem comprava. Então, assim, eu vou comprar na minha região, eu vou comprar em São Paulo, por onde eu estou ali, para onde eu posso ver. E a internet, vou dizer assim, que você é um dos pais do mercado imobiliário na internet. Então, às vezes, chega para mim convite, Júnior, olha, está aparecendo aqui, por exemplo, você pega a Sinop, Sim. né, que está crescendo enorme. Né? E recentemente abriu lá um condomínio que eles estão fazendo lá. E um amigo meu que mora lá falou, cara, tem uma oportunidade muito bacana aqui e tal para investimento. Já me falar de apartamento em outros lugares. Então, hoje a internet, para quem é investidor do mercado imobiliário, ele deixou de ser regional e hoje o acesso você pode comprar em Sinop, você pode comprar em Balneário Camboriú, que a gente vê que está explodindo. Então, assim, a internet, aquilo que você começou lá atrás, das resistências, trouxe uma potência, né? Eu acho que você é um dos responsáveis por isso, trouxe essa potência que foi crescer uma bola de neve, de um mercado imobiliário você poder comprar em qualquer outro... Até nos Estados Unidos. Poxa, eu vi lá, eu posso comprar lá. Exato. Eu acho que isso é verdade para quem é investidor, né? Mas eu acho que para quem vai morar, né? Se quer morar, a diferença é bem diferente, né? Eu acho que você quer falar com uma pessoa que conhece muito bem a região. E aí eu acho que vem um pouco da questão da reputação, né? Então, só responder a sua pergunta, né? Realmente, você pode comprar imóvel em qualquer lugar, para investir, né? Você analisa mais como uma operação financeira, né? Você vê eventualmente uma valorização, né? Tem várias pessoas aqui né, no Brasil que estão construindo e vendendo casas, né? Principalmente na Flórida, né? Mas conheço gente que fez isso em Detroit, fizeram em outros lugares dos Estados Unidos, mas é uma operação de comprar barato, construir, vender, fazer uma originação, praticamente como você pode investir no início de um empreendimento imobiliário aqui. Eu acho que se você for comprar para morar, é um negócio que eu falava lá na Lopes, mesmo lá na época do Zap Planeta Imóvel. Quando um comprador entra numa unidade lá, num anúncio, e gera um lead, o que eu brinco assim, a certeza que ele não vai comprar esse imóvel é 95%. Porque aquilo ali acaba sendo uma ideia do que a pessoa quer. Bacana. É um perfil, é um lead aquilo ali, né? Então é uma dica. Então, o que o corretor deveria fazer? Ô, Júnior, me conta um pouco mais sobre você. Por que você está querendo comprar? Você está separando? Você está casando? Você quer um imóvel maior? Você quer um imóvel menor? O que é importante para você? Está perto do trabalho? Você joga tênis, né? Então, você entender o que você quer e o que você, obviamente, não quer. Às vezes tem os dois lados. E qual que é a sua capacidade, o seu potencial de compra, né? Que é o potencial de compra, o que é, né? O quanto você tem e o quanto você consegue financiar. Nos Estados Unidos, o processo de imobiliário começa aí. Falar, eu quero saber meu buying power, né? O quanto eu consigo comprar. Que basicamente faz uma conta lá de quanto você ganha, quanto você tem e quanto você conseguiria de financiamento. É isso aqui que eu consigo comprar. E dali vai restringindo. Então, só para fechar, eu conheço uma pessoa, um corretor de perdizes, que se você chegar para ele e falar assim, Rua Tupi, na esquina da rua tal, 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 ele consegue listar todos os prédios de cabeça e com a unidade. Caramba! Então, o que acontece? Se você manda um lead para ele, ele mata. Você fala, é com esse cara que eu quero comprar. Porque ele te passa um conhecimento da região absurdo. Então, o corretor bem-sucedido, eu acho que quase todas as profissões, você precisa ter foco. Então, ele conhece muito bem Perdizes, cada prédio, conhece o zelador, conhece o nome do cara da banca, conhece todas as escolas, sabe a distância, onde tem metrô, onde tem transporte.
tudo. É um cara de conhecimento, ele sabe do que ele está falando. Exato. Então, eu acho que, como, né, independente de onde você trabalha, o que você faz, você tem que ter profundidade do serviço que você vai prestar. Entendi. Que bacana. E você acha, então, que essa mudança, ela está acontecendo, e você acha que ainda está muito longe de muitas pessoas, de muitos corretores estarem assim? Ou a gente está realmente num processo crescente? Como é que você enxerga? Eu acho que o mercado imobiliário, eu diria assim, ele melhorou, né? Mas eu acho que ele tem muito a melhorar, né? Aí falando um pouco da regulamentação, né? Você está falando um pouco da sua profissão, mas hoje, para você se tornar um corretor, né? O corretor é uma profissão regulamentada, né? Então, tem uma lei que você precisa ter o CRESSE, né? Como médico, como OAB, enfim. E eu até sou um pouco crítico com relação a isso, porque tem várias profissões que fazem transações tão grandes quanto imóvel, né? E você não precisa de um corretor, né? Então, então eu acho que, assim, diferente dos Estados Unidos, e que vou falar que talvez é o benchmark do mercado imobiliário aí, lá é muito difícil você ser corretor. Então, é como ser um corretor de seguros. Né? Então, não sei se você já comprou imóvel e você já fez um seguro, você deve perceber que o corretor de seguros tem talvez aí, na média, é diferente, assim. Eu diria assim, que na média é melhor, né? E corretor de imóvel, a barreira de entrada é pequena, então você não precisa ter um terceiro grau, então eu acho que é relativamente, eu diria assim, fácil para ter. Eu tenho CRESSE, tá? Então eu tirei o CRESSE, até porque quando entrei no mercado o pessoal falava, você não é corretor, não sei o quê. Eu falei, bom, vou tirar o CRESSe para entrar para a turma. Não, mas é isso que é louco, né, cara? Você tem que... As pessoas, elas não aguentam. Esse é um problema no país, pessoal. A gente não torce pelo outro. A gente se incomoda com o sucesso do outro. Então a gente caça pelo em ovo, né? Sim. Você não tem o CRESSE. Daqui a pouco vão falar para você assim, você não tem o tênis tal, que corretor. É sempre uma... Sim. Nós, brasileiros, precisamos aprender a nos espelhar nas pessoas que dão certo. A gente sempre fica procurando um pelinho em ovo desnecessário. Você concorda comigo, Roberto? Eu acho que poderia ser diferente, né? Eu também acho. Então, enfim, a minha crítica com relação a essa questão que o mercado poderia ser ainda melhor se a barreira de entrada fosse mais alta. Mas, enfim, eu acho que tem alguns interesses aí que fomentam essa questão. Porque hoje, se você pegar a média de quem é corretor, né, de imóvel no Brasil, é um número absurdo, mas dentro de uma imobiliária é diferente do que acontece em outros países. A frequência de venda é muito diferente daqui. Então, cada país tem a sua peculiaridade, né? Mas aqui no Brasil, normalmente, os corretores, você pega uma imobiliária boa e um corretor faz uma venda a cada 3 meses, 4 meses. Às vezes tem corretor que fica 6 meses sem vender, sem ganhar. Então, por N motivos, entendeu? Mas eu acho que se a barreira para você ser corretor, né, já que tem, né, se fosse mais alta, eu acho que boa parte da população aí, quando vai comprar imóvel, acaba tendo um preconceito, assim, do tipo, putz, falar com corretor de imóvel não é uma profissão valorizada, né, como é em outros países, né? E que é super importante, né? Porque o maior bem que você vai comprar na vida é um imóvel. Exatamente. E às vezes você está querendo comprar um imóvel, às vezes o corretor ele não está preparado e ele fica lá te ligando 10 mil vezes, né? Se o cara tivesse entendido a sua necessidade da primeira, talvez a pessoa teria o prazer de atender e não de ficar. Mas enfim, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. A gente vai para o rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui Roberto Nascimento. Estão tendo uma aula de mercado imobiliário. Você que é do mercado imobiliário aí, olha, aqui embaixo já estamos colocando aqui as redes sociais dele, os contatos dele, para que você possa seguir. Você coloca conteúdos nas redes sociais também? Coloco. Legal, então, para você ter dicas e tal, segue ele lá que você vai ver só que vale muito a pena. E a empresa de hoje, Roberto? Bom,
A empresa de hoje chama PipeMob. O que a gente faz é a digitalização da venda. Hoje a gente só está fazendo a venda do imóvel usado, né? Que a pessoa fala imóvel de terceiros, que é a venda mais complicada, porque cada imóvel vendido é um proprietário diferente de lançamento imobiliário, né? Que é um proprietário que é o incorporador ou a chamada SPE, né? A empresa do empreendimento. E o que acontece? Esse é um processo que desde 2000, pouco mudou, né? Basicamente, as imobiliárias, até o PipeMob, elas imprimiam os documentos do comprador, do vendedor, as certidões, fazia o contrato 1 a 1, né? Tirava a matrícula do imóvel, fazia esse processo. Eu colocava hoje, tem o Google Drive, né, o Dropbox, coloca todos os documentos lá. Mas a maneira de controlar ia sendo meio no grito ou numa planilha Excel, né? É Sim. O comprador, e aí, saiu meu financiamento? Deixa eu ver aqui. O proprietário, e aí, como é que tá? Foi para registro, não foi? Então, o que eu brinco é assim, né? Você comprou hoje um hambúrguer de R$20 no iFood. Você sabe exatamente, né, se o seu pagamento foi aprovado, foi enviado ao restaurante, está sendo preparado, saiu para entregue, né? Sim. Você consegue visualizar. Então, a gente oferece para as imobiliárias, que são um negócio B2B, né? Para as imobiliárias terem uma plataforma para fazer essa digitalização. Então, as imobiliárias que são nossos clientes hoje, até nem usam mais a impressora. Porque a gente consegue não só prover essa visão aí que eu brinco do iFood, para o comprador e proprietário saber onde está o processo de venda, mas os clientes internos da imobiliária, que é o corretor, o financeiro, o jurídico, também tem um controle desse processo. Então, dá visibilidade para todo mundo, né? E a gente termina no pagamento fazendo split, né? Que nem o Mercado Livre, o Mercado Pago fazem, que facilita até quem for pagar a comissão, paga um boleto só, e a gente faz a divisão do comissionamento. Que não cai em bitributação também, né? Não é nem por isso, porque normalmente o pessoal faz um Pix hoje em dia, né? Um TED lá para cada participante, mas às vezes você vai comprar um imóvel, você tem que fazer para a imobiliária, para o diretor, para o gerente, para o corretor, né? Tem até o zelador no meio aí, às vezes aparece. Mas a gente consegue dar uma agilidade. Então, o desafio, né, na linha do porquê, né, que eu brinco que eu sempre questionei, eu falo, por que uma transação imobiliária não pode ser feita no mesmo dia? Por que tem que demorar 2 semanas? Existe essa parte burocrática. Então, hoje, o nosso cliente, em alguns estados aqui do Brasil, a gente já consegue tirar todas as certidões e a matrícula em menos de 1 minuto. Caramba! Interessante. Semana passada eu passei por isso. Eu estava transferindo um imóvel que eu tenho. Cara do céu, meu Deus, que trabalho. Então dá até preguiça, né? Nossa, cara. Não, dá preguiça. Sem mentira nenhuma, cara. Ó, de pegar, Roberto, da documentação, depois tal, foi, eu acho que uns 16, 17 dias. E isso você está falando que você resolve em pouco tempo. É claro que assim, ó, tem algumas questões, se tiver financiamento imobiliário, né, tem o processo de aprovação, mas o que facilita? A gente tem uma pasta do comprador que já tem toda a documentação lá. Então, o assessor de crédito que vai fazer com o banco, ele não precisa pedir de novo a documentação. Se tiver um cartório, um tabelião, se não tiver financiamento, vai para a escritura. Sim. Esse processo hoje, a pessoa da imobiliária fica mandando lá um WhatsApp ou e-mail com um monte de documentação. E a gente compartilha como se fosse um drive, né, uma visualização, onde o cartório ou a assessoria de crédito participa desse processo da transação, entendeu? Que bacana. Então é um pouco, por isso que eu falo iFood, que seria o equivalente, ele tem um entregador, né? Que faz parte do processo, né? Então é o cartório, é o assessor de crédito. E aí tem os produtos financeiros. Hoje a gente está conseguindo fazer até antecipação de comissão para corretor, né? Então hoje a gente já tem um volume
crescente aí de contas, né, que os corretores, a imobiliária tem conta com a gente, tudo. Então, para ela facilita, né, a pessoa paga a comissão, eu já dou baixa. Então, é quase um RP. Isso também é só para venda ou para aluguéis também? Então, a gente vai entrar em locação também. Bacana. A gente deve entrar em locação aí nos próximos meses, até por demanda dos nossos clientes, que apesar de ter algumas soluções no mercado, as soluções são muito fragmentadas, né? E a gente cuida do processo inteiro. Então, a ideia é justamente tentar melhorar, né? Até o nosso propósito, né, da PipeMob é melhorar a reputação dos agentes do mercado imobiliário com o uso de tecnologia. Uma coisa que eu brinco aí, ainda continuando na analogia do restaurante, né? Não adianta nada ser aquele restaurante que você vai, você vê lindo, não sei o quê, mas chega na hora do serviço, é horrível, ou quando a comida você come e passa mal, né? Sim. Então, eu acredito que muito da reputação que corretora imobiliária leva, né, da parte ruim, é justamente quando esse serviço é ruim. Porque o corretor, ele sabe muito bem mostrar imóvel, como eu falei, né? Se o corretor saber todos os prédios, tudo ali, fala, pô, é esse que eu quero, mas o processo dá algum problema, aqueles problemas que acabam sendo comum, né? Você está morando de aluguel, você deixa o aluguel, e aí você tem uma expectativa de se mudar, aí não se muda, aí você vai acabar morando na casa da sogra, aí começa a embolar e fica nessa questão sem a visibilidade, né? Então eu acredito que quanto mais rápido fizer a transação, com certeza, como tudo, né? Você chama o Uber, você quer que o Uber chegue rápido. Você pede iFood, você quer que o iFood chegue rápido, né? Então hoje o mundo é assim. Sim, não, e assim, falando da parte mental, você tira do comprador aquela ansiedade de não saber e também tira a encheção de saco. Sim. Que fica, e aí? E aí? Né? Que foi uma das sacadas do Mercado Livre, né? Exato. Exatamente. O Mercado Livre, quando começou lá em 2000, eles eram classificados de qualquer coisa. Eu não sei se você lembra, era anúncio. Lembro. E aí, basicamente, o que ele faz é o que a gente quer fazer. A posse do que você está comprando, ele resolveu com a transportadora, com a entrega. Sim. O Mercado Pago resolve a segurança. De tipo, pô, tô comprando seu relógio, como eu sei que você vai entregar? Então, você tem uma espécie de escrow, né? Que você paga, o dinheiro fica parado enquanto você transfere, enquanto você recebe. Você recebeu, tá ok, transfere o recurso. A gente também tem isso. Então, a ideia é dar a segurança e dar rapidez no processo. E essa segurança ela é importante, porque às vezes as pessoas, o corretor pode perder a venda por falta dessa segurança. Pô, será isso, aquilo, tal, né? Traz a chancela da sua empresa para o negócio, né? É isso. Que bacana. E qual que é os próximos passos do Roberto? Aonde o Roberto quer chegar? Não, o pessoal brinca, né? Que essa é a minha quarta empresa, né? E aí fala, pô, você vai querer fazer 5, já que você tem 5 filhos? Eu falei, não, mas foram 4 gravidez, então eu tive gêmeos, então eu vou parar na quarta. Não, eu acredito que a gente ainda está no início do PipeMob, né? Eu estou seguindo novamente a trilha aí de startup, né? Então a gente captou o que a gente fala aí de um pre-seed, né? Aí tem o seed, série A, série B, então ainda a gente está num pre-seed, a gente está tá crescendo, né? A volumetria, a gente está fazendo quase 2.000 transações por mês. Caramba! A gente já tem 300 imobiliárias, a empresa tem 2 anos, nem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Então, a gente tem um desafio de escalar e crescer, e o mercado é muito grande. O mercado de valor de transação ano, de compra e venda, sem locação, é R$1 trilhão, é um pouco mais de R$1 trilhão. Caramba! Mercado primário e secundário, né? Então, é um mercado muito grande, que ainda, eu acho que tem muita oportunidade para justamente melhorar, e eu acredito muito que a questão de tecnologia pode ajudar todos que fazem uma transação imobiliária, né? Não só imobiliária, mas comprador, vendedor, incorporador, enfim. Cara, não sei nem como te agradecer ter vindo aqui. Olha, vou te falar uma coisa, a gente tem que marcar outra entrevista aqui para a gente falar um pouquinho mais do mercado, porque o mercado imobiliário é algo que não sai de moda, né? Passa crise, sai crise, o mercado imobiliário é o ativo real, né? Legal. Então, pessoal, olha, aqui embaixo tá as redes sociais dele.
Aqui embaixo também está o site da empresa dele, para você que possa acessar, você conhecer mais. Você que é dono de imobiliário, você que é corretor, procura, segue ele, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Cara, muito obrigado. Obrigado, Júnior. Prazer. O prazer é todo meu. E semana que vem a gente está de volta. Olha, o programa está acabando agora aqui na TV, mas ele está subindo agora no YouTube. Pega, se alguém gosta do mercado imobiliário, compartilha, manda para todo mundo, que a hora que você acabar o programa aqui, já entrar no comercial, já vai estar lá no YouTube, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.